quanto vocês estão ansiosos pro filme do Superman? Eu tô bastante, e você? De 0 a 10, 12. Exatamente! E vai apresentar um monte de heróis novos que nunca deram as caras nos filmes antes. Então a gente preparou esse vídeo para apresentar para vocês a origem dos quadrinhos da Mulher Gavião, do Metamorfo, do Guy Gardner, do Senhor Incrível e do Krypto, o Supercão. O melhor personagem. Vamos começar então falando da Mulher Gavião, que vai ser vivida pela Isabela Merced. Nos quadrinhos existem 3 mulheres gaviões diferentes. A primeira é Shiera Hall, criada em 1940. A segunda é Shayera Toll. E a terceira, que é a versão que vai aparecer no filme, é Kendra Saunders. A história delas é meio confusa e já passou por umas par de alteração. Mas basicamente elas são reencarnações de uma mesma pessoa. Isso porque a história dela e do Gavião Negro começa basicamente no começo da existência do universo. Ela era um anjo de luz de nome Shira e ele um anjo maligno chamado Ktar, o Arauto da Morte. Ele servia a uma entidade cósmica que queria consumir todo o universo, mas ela enxergou bondade nele e eles se apaixonaram e ela tentou salvá-lo. Por causa disso, os dois foram condenados a reencarnarem, se reencontrarem através do espaço-tempo, se apaixonarem, morrerem e começar o ciclo tudo de novo. Isso até eles salvarem a mesma quantidade de pessoas que o Ktar matou. O que vai demorar um pouquinho, porque ele era bom no trabalho dele, hein? Ou seja, tem um monte de versão dos dois espalhadas pelo universo DC ao decorrer dos séculos, incluindo as 3 versões da Gavião. Confuso? Calma que piora. Quando a primeira Mulher Gavião morreu, rolaram coisas de quadrinhos no espaço-tempo. E a alma dela se dividiu, reencarnando em 2 corpos diferentes. A segunda e a terceira Mulher Gavião. Ou seja, ela é um Doctor Who. Isso. A segunda versão, Shayera, provavelmente é a mais conhecida fora dos fãs de quadrinhos, já que é a que apareceu no desenho da Liga da Justiça. Ela é de uma raça de guerreiros alienígenas chamada Thanagarianos. Mas no caso da Kendra, ela é humana. Inclusive, ela é sobrinha neta dela mesmo. Já que a primeira Mulher Gavião era sua tia-avó. Confuso, né? Confuso. Me deu flashbacks de Dark. Tipo Dark! Boa, Victor! Inclusive, ela tem acesso às memórias das suas vidas passadas, apesar de ser tudo meio confuso e ela não ter um controle sobre o que ela lembra. Os poderes das 3 versões são bem parecidos. Elas têm asas, cinto e equipamentos feitos de metal enésimo. Um metal alienígena extremamente poderoso do planeta Thanagar. Ele é antigravidade, ajudando elas a voar, além de ampliar os sentidos, resistência e força. Então não, nos quadrinhos as asas não fazem parte do corpo, são só um equipamento alienígena extremamente avançado. Mas se você tá pensando, mas no desenho da Liga da Justiça ela nunca apareceu sem asa. No desenho tomaram uma liberdade artística e as asas dela eram reais mesmo, parte do corpo dos Thanagarianos. E também simplificaram bastante a história dela para ficar menos confuso. Ela é só uma alienígena mesmo. Além de toda essa tecnologia, as mulheres gavião são especialistas em combate graças a séculos de treinamento nas suas vidas passadas e usam armas brancas, tipo espadas, lanças e a sua arma mais famosa, que é a máscara. Agora a gente vai falar da origem do Senhor Incrível, vivido por Ed Gatteg. E sim, ele é bem diferente da versão da Pixar. Inclusive, essa versão que vai aparecer no filme é o segundo herói da DC que usa essa identidade. O nome dele é Michael Holt, o terceiro ser humano mais inteligente do planeta Terra. Pra quem tá curioso, em primeiro lugar é o Lex Luthor e em segundo é o Bruce Wayne. Isso segundo o que foi dito na saga Doomsday Clock. Ou seja, ele é muito inteligente e especialista em várias coisas, já que antes de virar o Senhor Incrível, ele já tinha 14 PhDs tipo a Ana. Vamos aqui listar alguns: engenharia, física, direito, psicologia, química, ciência política, ciência de computadores, engenharia aeroespacial e matemática. Além disso, ele tem memória fotográfica e consegue aprender tudo só de olhar e não esquece nada. Ao contrário de mim. Obrigada. Só isso? Calma que tem mais! Mesmo estudando esse monte de coisa, ele arranjou um tempinho livre para se tornar um campeão olímpico de decathlon, que é aquela disputa que tem corrida, salto de distância, prova de força e vários outros desafios. Ah, e ele é faixa preta em 6 artes marciais. Ou seja, um cara tão inteligente e atlético não demorou muito para ficar multimilionário abrindo uma empresa de tecnologia. Porém, essa vidinha perfeita é cheia de tragédia, já que a sua esposa grávida sofreu um acidente de carro e não sobreviveu. Com isso, ele entrou numa depressão profunda e pensou em
se deletar, para eu não falar aquela palavra que as redes sociais não permitem. E aí é que o herói Espectro aparece pra ele e conta a história de Terry Sloan, um homem que viveu décadas antes, mas com uma história bem parecida com a do Michael, já que era extremamente inteligente e bom em tudo, mas sentia que a vida não tinha mais sentido porque não tinha mais desafios. Que ruim, né? Ah, que triste. Até o dia que ele salva uma mulher de saltar de uma ponte e então decide se tornar um super-herói usando suas habilidades para salvar vidas com o nome Senhor Incrível. O Michael se inspira nessa história e também decide usar suas habilidades para salvar vidas, se tornando o novo Senhor Incrível, mas com um visual bem diferente, mais moderno. A única coisa parecida é que os dois têm fair play, jogo limpo, escrito na roupa. Ele tem uma máscara em forma de T e equipamentos com a temática de T, já que o nome dele em inglês é Mr. Terrific. A referência se perde um pouquinho na tradução, mas tá beleza, né? Não releva. Essa máscara é feita de nanotecnologia avançadíssima, que ajuda ele a controlar suas armas mais perigosas, as esferas T, que são esses robôs em forma de bolinha que ele usa pra fazer um monte de coisa. Elas têm laser, dão choque, conseguem projetar imagens realistas, ajudam ele a voar, explodem, hackeiam e provavelmente lavam e passam também, porque... Ele é rico, ele não precisa que alguém lave e passe pra ele. Não, ele é rico. Ele já tem alguém que lave e passe pra ele. Isso, é. Ele já apareceu em várias animações da DC, inclusive na fantástica série Liga da Justiça Sem Limites. E uma versão dele também apareceu em Arrow, mas lá ele se chamava Curtis Holt. E sua história de origem é bem diferente, apesar dos poderes serem parecidos. Agora chegou a hora da gente falar do cara que provavelmente tem a cabeleira mais fabulosa de todo o universo DC, Guy Gardner, o Lanterna Verde, que no filme vai ser vivido por Nathan Fillion. Ele teve uma infância difícil graças ao seu pai, que era um alcoólatra abusivo, além de viver na sombra do seu irmão mais velho, Mace, que era um atleta excepcional, melhor do que ele em tudo e se tornou um policial. Ele era irmão do Senhor Incrível? A única diferença é que o Senhor Incrível não se tornou policial, né? Ou seja, ele tinha muita raiva acumulada e durante a adolescência ele finalmente estourou. Cansado dos abusos do pai e de tentar ser igual ao seu irmão, ele foi pro mundo do crime, indo parar várias vezes num reformatório juvenil. O Guy sempre foi apaixonado pelas histórias em quadrinhos do General Glória, que é meio que uma paródia do Capitão América dentro do universo DC. E esse personagem tinha um ajudante chamado Ernie, que era tipo Bucky, só que com um cabelinho mais peculiar. Então confirmado, Guy Gardner tem esse cabelinho de cuia aí inspirado no ajudante do herói que ele gostava. Quando você tinha o cabelinho aqui, ó, você também era inspirado nele. Eu vou te dar na cara. Pode é verdade. Depois de fazer 18 anos, o Guy roubou um carro e quem encontrou ele foi o próprio irmão, que ao invés de prendê-lo, deu uma surra e um ultimato. Emprestou um dinheiro e deu umas roupas novas e deixou ele embora. Mas avisou que era a última vez que ele iria ajudá-lo. E se tivesse uma próxima, ele ia pra cadeia. Então o Guy finalmente tomou jeito, voltou pra escola e entrou no time de futebol americano, onde ele podia extravasar sua raiva causando danos cerebrais nos outros, só que dentro da lei. Ele se dedicou muito e se formou em psicologia, indo trabalhar em presídios como conselheiro pros detentos pra tentar compensar pelos seus erros do passado e os do irmão. Por quê? Porque o irmão dele não era tão santo assim. Na época da escola se destacou tanto nos esportes por causa de uns tóxicos diferenciados. Por causa desse vício, ele acabou se tornando um policial corrupto que depois de muitos escândalos e de ficar paraplégico, ele com a própria vida. Depois de um tempo, o Guy se tornou um professor de educação física para crianças com necessidades especiais e foi então que ele conheceu Hal Jordan, o Lanterna Verde, e os dois se tornaram amigos próximos. Mas os dois não se conheceram por pura coincidência, não. O Hal foi até ele por curiosidade. Porque o que acontece? Quando o Abin-Sur escaneou a Terra para saber quem era digno de receber o poder do Anel, ele encontrou dois. O Hal Jordan e o Guy Gardner. O anel acabou indo pro Hal só porque ele estava mais perto de onde a nave do Abin-Sur caiu. Por isso que o Hal vai atrás de conhecer ele, já que se alguma coisa acontecer, é o Guy que vai substituir ele. Mas então por que o substituto do Hal Jordan acaba sendo Jon Stewart? Bom, um belo dia o Guy tava com a sua classe em uma excursão e aconteceu um terremoto. Ele salvou a vida de uma das suas alunas, mas acaba sendo atropelado pelo ônibus da escola e vai parar no hospital em estado grave. Por isso o Hal é obrigado a ir atrás de outro substituto, o Jon, que vira Lanterna Verde por um tempo, enquanto o Hal Jordan vai resolver
outras treta fora do planeta. Depois de um bom tempo, o Guy se recupera totalmente e volta a ser o substituto. Um belo dia, o anel do Hal começa a dar defeito, se recusando a obedecer os comandos, então ele vai pro planeta dos Lanternas Verdes pra arrumar o anel. Então o Guy Gardner se torna pela primeira vez o Lanterna Verde, temporariamente. Porque não muito tempo depois, ele é dado como morto, fica sumido por uns anos, volta, fica em coma por mais uns anos, volta de novo, entra pra Liga da Justiça, é expulso da tropa dos Lanterna, começa a usar um anel amarelo igual do Sinestro, depois descobre que é um descendente de uma raça alienígena de guerreiros espaciais e se torna um herói chamado Guerreiro. Criativo, né? Criativo. Eu achei muito criativo. Ou seja, acontece muita coisa com ele. Mas o importante é que ele sempre volta a ser um lanterna. Os poderes dele são os mesmos dos outros Lanternas Verdes. Um anel que permite ao usuário manipular a energia através da força de vontade, podendo criar construtos para usar como arma, proteção, voar e muito mais coisa que só depende da imaginação do usuário. Nossa mão não ia funcionar, né? Ô louco. Seja um você tem má vontade. Pode crer. Você achou que fosse pela falta de imaginação, mas foi pela má vontade. É que se fosse a outra opção eu tinha contra-argumento, mas a segunda opção não tem. Aqui. Mas a grande diferença do Guy Gardner é que ele é babaca. Já que ele não tem baba na língua e fala o que pensa na cara dos outros, doa quem doer. Além de ser bem arrogante e se achar a última bolacha do pacote. E pelo que a gente viu no trailer do Superman, a personalidade dele vai ser exatamente essa. Agora vamos para um personagem que vai fazer a sua primeira aparição em carne e osso e mais alguns elementos da tabela periódica nesse filme do Superman. Rex Manson, o Metamorfo, vivido pelo ator Anthony Carrigan. Nos quadrinhos, o Rex é um aventureiro estilo Indiana Jones, contratado por um empresário chamado Simon Stagg para saquear alguns artefatos antigos pelo mundo. O problema disso tudo é que ele começa a ter um caso com a filha do chefe, Sapphire, que a gente vai chamar de Safira para ficar mais fácil. O pai dela descobriu, ficou putaço e decidiu que ia se livrar dele na próxima expedição quando eles fossem pro Egito procurar o Orbe de Ra. Lá ele é traído por um dos brutamontes contratados pelo seu sogro barra-chefe, que rouba o artefato e prende ele numa câmara cheia de radiação do meteorito usado para fazer o Orbe de Ra. Mas como a gente tá falando de quadrinhos e não da série Chernobyl, essa radiação não matou ele e sim deu poderes de metamorfose, permitindo que ele transformasse o seu corpo em qualquer tipo de elemento natural encontrado no corpo humano. Isso no começo, porque depois de um tempo ele perdeu essa limitação e agora ele pode se transformar em qualquer elemento presente no planeta Terra. É mais legal, né, quando fica assim. Roubado. Sempre é roubado. Herói da DC. É. Ele, inclusive, pode misturar esses elementos e fazer umas coisas novas. Então, ele consegue se transformar em líquidos, gases e qualquer tipo de sólido que você possa imaginar, criando armas poderosas com as partes do seu corpo. O grande problema é que ele perdeu a sua forma original, já que quando ele não tá usando seus poderes, ele tem essa aparência aí, onde o corpo é segmentado, feito de vários elementos diferentes. Quais elementos? Nos quadrinhos não é especificado muito não. Mas segundo Doc Shaner, desenhista que trabalhou no personagem, a parte laranja é cobre, a parte roxa é magnésio, a perna marrom é casca de árvore, mas era mais parecido com lama nas histórias antigas. A outra perna é gelo seco e a cabeça feita de giz ou cal, misturando calcário e carbono. Apesar dessa aparência aí, a Safira continua apaixonada por ele, que decide usar os seus poderes pro bem, usando o nome Metamorfo como identidade secreta. Eventualmente, ele entra pra Liga da Justiça e pros Renegados, que é um grupo de heróis desajustados que fazem missões que a Liga não pode fazer. Ele e a Safira acabam tendo um filho que nasce com poderes parecidos com o do pai. Só que ao invés de transformar o corpo, ele pode transformar outras coisas só de tocar. Meu óculos em sujeira agora se transformou. Filha da puta. A criança também tem uma aparência peculiar que mistura vários elementos e a mãe esconde o nascimento do Rex, já que os dois estavam separados na época. O pai dela, que continua sendo um cientista empresário com métodos questionáveis, decide que vai usar os poderes do neto para transformar coisa em ouro e começa a fazer experimentos na criança. O Rex descobre o que tá rolando, invade o laboratório e resgata seu filho. Depois de um tempo, graças ao poder do meteorito que deu poderes pro Metamorfo, o garoto é curado e se torna apenas uma criança comum sem nenhum superpoder.
Apesar dele nunca ter aparecido em live action antes desse filme do Superman, o Metamorfo já apareceu em um monte de animação da DC e inclusive teve a sua história contada no desenho da Liga da Justiça. Mas lá tiraram o misticismo do meteoro egípcio e ele ganha seus poderes graças a experimentos químicos que seu sogro faz com ele. Depois que ele descobriu os experimentos que o Rex fazia com a filha dele. Agora a gente vai falar da origem do melhor personagem de todos, Krypto, o Supercão. The Best. Ele era o cachorro da família do Superman no planeta Krypton. Mas aí o Jor-El, o pai do Superman, maluco das ideias, foi lá, pegou o cachorro, colocou no foguete pra testar antes de mandar o filho, porque vai que desse ruim, né? Quem faz isso com o próprio cachorro? Adivinha? Deu ruim. Porque na teoria era pra ir direto pra Terra, mas rolou uns desvios na rota e o foguete chegou só alguns anos depois, quando o Clark já era adolescente e morava em Smallville. Ele chegou na Terra na época que o Clark já estava atuando como Superboy, mas ainda não salvava o planeta, só a cidadezinha dele mesmo. O Krypto basicamente tem os mesmos poderes do Superman. Super força, velocidade, invulnerabilidade, visão de raio-x, visão de calor, voo e muitos outros. Mas como ele é um cachorro, a mordida e o arranhão dele também são bem fortes. Se bem que se parar pra pensar, eu acho que se o Superman tentar morder ou arranhar alguém, também vai fazer um estrago legal. Ele é mais inteligente que um cachorro normal, tendo um intelecto aproximadamente de uma criança de 5 anos. Que não é muita coisa, mas já é melhor que o Victor. O problema é que isso não é inteligência suficiente para conter um ser tão poderoso, então ele causa muitos problemas pro Superboy. Inclusive, o Krypto também tem uma identidade secreta, um cachorro chamado Skip. Mas ao invés de usar um óculos igual o Clark, ele fazia uma mancha de sujeira na pele que depois removia com a visão a laser na hora de virar o Supercão. Ou seja, ele realmente é mais inteligente do que eu, porque eu jamais teria pensado nisso. Mas sim, já aconteceu dele usar um óculos para se disfarçar e acredita? Funcionou! Depois de um tempo, o Krypto decidiu que a Terra não era grande o suficiente para ele e ficou uns anos viajando pelo espaço, explorando. Que é a desculpa que eles usaram para explicar a ausência dele nas HQs do Superman já adulto. Mas eventualmente ele voltou pra Terra para visitar o dono. Mas o que acontece? Teve uma época que a DC resolveu deixar seus quadrinhos mais sérios e fez um reboot de todas as histórias. Eles queriam que o Superman fosse realmente o único sobrevivente de Krypton. Então eles apagaram da história o Krypto, o Super Cavalo, o Super Macaco e a Supergirl. O Super Macaco e o Super Cavalo eu concordo, mas o Krypto e a Supergirl, DC, você me perdeu. Mas o Super Cavalo faz parte da história do Supergirl. Esquece. Até que em 2001 trouxeram ele de volta. Em uma história meio confusa, onde o Superman é levado até uma Krypton falsa, criada pelo Brainiac, onde existe um Krypto que é o cachorro da família do Super. A aventura acaba, o Superman volta pra Terra, mas o cachorro segue ele pulando pelo portal. O Krypto, obviamente, acaba se dando bem com todos os familiares e amigos do Clark. Menos com a Lois, que detestou o bichinho porque ele era super bagunceiro e destruiu o apartamento deles. Se livra da Lois. Concordo. Nessa época, ele começou a ajudar o Superman, mas uma vez quase matou um super vilão, o que fez o Clark perceber que o cachorrinho precisava ser adestrado. Então ele deixou ele preso na Fortaleza da Solidão até ele ser bem educado. O problema é que o bichinho ficava sozinho. Olha só, já que a única companhia lá eram os robôs que cuidavam do lugar. E isso fez com que ele ficasse extremamente violento, começando a odiar as pessoas. Eu começaria odiando a Lois, depois o Superman. Até que durante uma invasão alienígena, ele escapa. E ao ver um monte de gente precisando de ajuda, ele decide ser um herói. Depois disso, o Clark percebe que deixar o bichinho sendo treinado por robôs não foi uma boa ideia e deixa o cachorro com o Superboy. Os dois viram melhores amigos e o Krypto então se torna um super-herói de verdade. A aparência dele varia de acordo com a história e o desenhista, mas normalmente ele é tipo um labrador branco. Só que a versão do filme parece mais um fiapo de manga branco, já que o James Gunn resolveu usar o seu cachorro como inspiração. Mas existe um Krypto com essa aparência nos quadrinhos, só que ele é só um cachorro normal mesmo, que foi adotado pelo Superboy na década de 90, quando o verdadeiro Krypto estava banido das histórias. Mas e aí, você já conhecia a história desses personagens? Quer saber de mais algum? Deixa aí nos comentários. E você já viu a Ana assistindo Jurassic Park pela primeira vez na vida, com quase 30 anos? Não? Então clica nesse link aqui do lado. Acontece. Obrigada, tchau!